Bom dia, gente! Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está chegando aí. Vou esperar o pessoal chegar nessa live para a gente poder adorar o nosso Senhor estudando a palavra do Senhor. Bom, eu já quero dizer para você que está chegando aí ou que vai assistir esse vídeo depois, e ainda não se inscreveu em nosso canal, quero te convidar a se inscrever em nosso canal e ativar também o sininho ali para você poder receber as nossas notificações. Legal? Então faz isso que vai ajudar muito a gente, a nossa igreja, a divulgar a palavra do Senhor. Também nos siga lá em nossa rede social no Facebook, nossa página do Facebook. Vou te convidar a curtir e também a seguir a gente lá, facebook.com/presbiteriana plenitude. Também no Instagram, @ipplenitude, ok? Eu quero te convidar a nos seguir em nossas redes sociais, isso vai deixar a gente muito feliz. Nós somos a Igreja Presbiteriana Plenitude, uma igreja presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, tá? Então, se você mora aqui em Miguel Pereira ou na região, quiser nos fazer uma visita, quando isso tudo acabar, né, essa quarentena acabar aí, a gente fica no bairro Praça da Ponte, a rua Santos Pinheiro, número 52. Tá? É só colocar ali no Google que é fácil de achar, tá bom? Enquanto isso, você pode acompanhar as nossas programações aqui em nossas redes sociais, principalmente no YouTube. A gente está transmitindo e colocando vídeos aí no YouTube, ok? Nossos cultos, eles são às quartas-feiras, 7h30 da noite, e também no domingo, 9h30, né, essa transmissão que a gente faz de estudo da Palavra de Deus, a nossa escola bíblica dominical, e também às 18 horas o nosso culto, ok? Então fica aí esses horários, guarda esses horários, e nos outros dias a gente vai colocando vídeos e participações, tanto minha quanto dos irmãos da igreja. Aliás, eu sou o pastor Wendel Caruso, tá? Nós temos também o pastor Luciano Almeida, que é pastor comigo na igreja também, e mais a galera toda da igreja aí que participa, tá bom? Pois bem, o pessoal já está chegando aí. Vai escrevendo aí no chat, né, do YouTube. Escreve aí, manda uma mensagem, participa, né? Faz uma colocação, uma participação ou uma pergunta, se você tiver, acerca do que nós estamos estudando, ou acerca da Bíblia. Vai ser um prazer nós respondermos, e nós vamos responder todas as participações. Então, eu quero pedir a você, membro da igreja, você também que está participando aí conosco, está assistindo, mas não é membro da igreja, fique à vontade para poder escrever, para poder participar, para poder mandar aí o joinha, né? Dar o like aí. Vai ser muito legal. Então participa conosco aí do chat. Também no Facebook, participa lá, escreve nos comentários, dá o seu alô aí. Eu quero pedir para os membros da Igreja Presbiteriana Plenitude, para que hoje, no culto à noite, das 18 horas, quando a gente estiver transmitindo, você tirar aquela foto que a gente já está tirando. Tira foto aí, o selfie com todo mundo da família, né, que estiver lá com vocês assistindo, e coloca no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom? Coloca lá, essas fotos vão ser usadas aí pra gente fazer a nossa retrospectiva no final do ano, que esse período agora, embora seja um período difícil, né, preocupante, mas nós temos visto aí as famílias se aproximando mais, isso tem sido muito legal, então a gente quer aproveitar isso aí, comemorar isso lá no final do ano, tá bom? Pois bem, pessoal, nós estamos estudando a Bíblia, mas num aspecto específico que a Bíblia nos apresenta, que é a obra de Cristo. Esse é o título de nossa série de estudos aqui na Escola Dominical, a obra de Cristo. Semana passada nós introduzimos falando que há 3 ofícios que a Bíblia apresenta para Jesus Cristo, né, realizados por Jesus Cristo. É o ofício real, o ofício sacerdotal e também o ofício profético. Ok? Semana passada a gente falou sobre o ofício real de Cristo. Nós apresentamos e vimos que a Bíblia, né, na verdade, nos apresenta Jesus como rei. Embora Jesus não tenha se autoproclamado rei dos judeus e sob nenhum aspecto humano de nações, Jesus ele não é rei nesse sentido.
Mas Jesus é rei, e ele mesmo disse, quando preso, né, diante de Pilatos, ele fala, o meu reino não é deste mundo. Jesus, ele é rei, não sobre o aspecto físico de uma nação ou de um povo apenas, mas ele é rei sobre tudo e sobre todos. Jesus, ele é rei tanto dos crentes, sobre os crentes, quanto também sobre os não crentes. Então ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Jesus também é rei sobre os poderes da terra, os mares, as montanhas. Ele é rei sobre todos os poderes dos animais, né? Jesus também é rei sobre os poderes do céu, o sol, a lua, as estrelas. Jesus é rei sobre o universo. Ele tem autoridade e poder sobre todas as coisas. Em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz, né, no versículo 2, que Deus deu autoridade a Cristo Jesus sobre todos, sobre toda a carne, mas também sobre todos, ok? Então Jesus, ele tem autoridade sobre tudo, ok? Então é importante que você entenda isso, é importante que você saiba isso, que Jesus, ele tem autoridade. Então nós vamos falar ao longo desses estudos, dessas semanas, nós vamos falar sobre esses três ofícios, o ofício real, o ofício sacerdotal e o ofício profético. E intercalando entre eles sobre os aspectos de cada um desses ofícios, certo? Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre Jesus sendo a sua autoridade sobre a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Esse é o título de nosso estudo de hoje. Ele é o cabeça da igreja. Então, é isso que nós vamos abordar hoje. E eu queria deixar claro aí para você que está nos assistindo, que esses estudos, eles prosseguirão. Nós temos aí estudos para pelo menos uns 2 meses e meio. Mas mesmo que a quarentena acabe, que a gente está na expectativa aí de que nos próximos dias ela acabe e que nós voltemos aos nossos cultos presenciais e consequentemente à escola dominical, mesmo assim nós vamos manter num outro horário, obviamente. A escola dominical vai seguir os estudos que ela estava seguindo aí antes da quarentena, mas nós manteremos esses estudos online, aqui no YouTube. A gente vai colocar, a gente vai fazer a live, tá? Então você fica tranquilo que a gente vai estar seguindo esse estudo sobre a obra de Jesus Cristo, que é fundamental nós entendermos, certo? Então fica tranquilo aí. Bom, o pessoal já chegou aí, vai comentando, gente. Eu falei no início, ela comenta bastante aí no chat ao vivo aqui do Facebook, do YouTube, né? Também lá nos comentários do Facebook, escreve, comenta. Quanto mais você comentar, melhor. Tá? Faz participação, comenta sobre o estudo, faz perguntas, né, sobre o estudo ou sobre o texto bíblico, não importa. Coloque lá que nós vamos responder a todos vocês, certo? Voltando a falar para o pessoal aqui da igreja, tira uma foto hoje à noite no culto, aquela selfie que nós já estamos tirando, manda lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Beleza, essa introdução aí, a gente fazendo essa introdução, a gente vai seguir então para o nosso estudo, beleza? Pois bem, vamos para o nosso estudo então. Bom, e como eu disse, hoje nós vamos estudar sobre Cristo sendo o cabeça da igreja. Ele tem autoridade, ele é rei sobre tudo e sobre todos, e ele é o cabeça da igreja. O texto que a gente vai usar está lá em Efésios 1, 22 e 23, tá bom? A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23. Abre sua Bíblia aí na sua casa, tá? Ou no celular, no computador, aonde você estiver, mas não deixa de acompanhar o texto bíblico, tá? E mantenha esse texto aberto que a gente vai trabalhar ele ao longo desses minutos, próximos minutos que a gente vai passar juntos aqui. Bom, o texto diz assim, Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.
Pois bem, o texto vai nos apresentar Jesus então sendo o cabeça da igreja, né? Deus o colocou, né? Colocou debaixo dos pés de Jesus todas as coisas, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, ou seja, Cristo foi entregue por Deus à igreja para que então ele fosse o cabeça da igreja, o qual é o seu corpo, ou a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, ok? A igreja é a plenitude de Cristo, né, que foi dado por Deus à igreja para ser o cabeça e a igreja sendo o seu corpo. Eu quero que você guarde bem, eu estou frisando bem isso aqui, porque isso é muito importante para que a gente entenda esse texto e entenda como que Cristo é, então, o cabeça da igreja, em que sentido ele é o cabeça da igreja, ok? Para a gente desmistificar aí algumas questões que, por vezes, são ditas. Mas, dando uma introdução nesse estudo e nesse tema, o que a gente vai ver hoje, então, é o papel de Cristo como cabeça da igreja. E aí algumas perguntas surgem, né, e que a gente precisa fazer. A primeira pergunta é: você sabe a quem pertence a autoridade suprema da Igreja de Cristo? A autoridade suprema da Igreja de Cristo. E essa pergunta parece uma pergunta boba, mas algumas pessoas, alguns homens, ao longo dos anos, ao longo dos séculos e hoje ainda, ousam, né, se autoproclamar ou se colocar como os representantes da igreja ou o cabeça da igreja, o líder da igreja. Então, seja qual for a pessoa que se colocar como o cabeça da igreja, seja um bispo, seja um pastor, seja um apóstolo, seja até mesmo o Papa, né, que se autoproclamar isso, vai estar indo contrário à palavra de Deus. É importante que a gente entenda isso, é importante que você entenda essa questão, tá bom? Por isso que essa pergunta é relevante. Você sabe a quem pertence a autoridade suprema da Igreja de Cristo? A quem pertence a autoridade da Igreja de Cristo? Outra pergunta é: como essa autoridade ela é exercida? É uma pergunta pertinente. Outra: você sabe o que a Bíblia quer dizer quando afirma que Cristo é o cabeça da igreja? É isso que a gente vai entender hoje. Por exemplo, no caso da Igreja Católica, se o cabeça é o Papa, qual seria o papel de Cristo então? Ou no caso de uma igreja evangélica que tem lá o seu apóstolo, se ele é o cabeça, qual seria o papel de Cristo então? E é isso que nós vamos ver na lição de hoje. Então, entendendo isso, baseado nisso, eu quero que a gente fale um pouco sobre a origem da igreja. A igreja de Cristo nasceu no próprio Cristo. Ele desenvolveu toda a ideia, né? Ele nutriu no coração dos apóstolos toda a ideia da igreja. Ele, na verdade, ao longo daqueles 3 anos e pouco, que ele passou junto com os seus discípulos, ele desenvolveu no coração deles e na mente o que seria a igreja, né? No coração, por conta dos sentimentos, né? Por conta da parte emocional, da parte sentimental que deveria existir, né? Assim como a espiritual, e na mente, por conta da questão organizacional, né? Racional. O culto a Deus não é um culto irracional, é um culto racional. A igreja de Cristo é uma igreja racional. Por exemplo, nós estamos vivendo agora uma pandemia. E algumas pessoas ficam na expectativa de que dentro de casa, sozinha, sem fazer nada, né, sem se envolver, as coisas cairão do céu. Né, porque Cristo haveria prometido isso, a igreja fala sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. Gente, presta atenção. O nosso relacionamento com Cristo, com Deus, não pode ser um relacionamento irracional.
O nosso relacionamento com Cristo tem que ser um relacionamento em que a razão também ela existe. As coisas acontecem de uma forma lógica, de uma forma racional. Até mesmo o milagre, ele tem a sua razão na fé. O milagre tem sua razão na fé. Né? Então é importante que você entenda isso. Nós não podemos nos deixar levar por esses sentimentos de que as coisas acontecerão de uma forma assim, sem que nós façamos nada. Deus age poderosamente sobre a nossa vida, é verdade, mas há a nossa responsabilidade nisso também, ok? Nós temos que fazer o nosso papel. Qual é a origem da igreja, então, isso? Né? Nasceu no coração de Cristo, né? No coração de Deus, desenvolveu no coração daqueles discípulos. Mas lá em 1 Coríntios 12, dos versículos 12 a 27, é o primeiro lugar onde Paulo ilustra isso, né? A ideia da cabeça e do corpo. E lá Paulo apresenta isso como uma relação entre a igreja e Cristo. Então, essa ilustração aí sobre a igreja, né, sendo o corpo e Cristo sendo a cabeça, ela aparece de forma cronológica, né, na primeira vez ali em 1 Coríntios 12, versículos 12 a 27, quando Paulo então faz essa analogia, né, e é importante que a gente entenda essa analogia porque ela é muito mais do que uma liderança, né, uma hierarquia. De fato, ela não apresenta uma hierarquia, mas sim uma relação, um relacionamento, né? Ali, então, o texto vai abordar o fato de que os crentes, embora diferentes, são membros de um só corpo. Embora tenha as suas funções, tenha as suas diferenças, tenha seus pensamentos e até atividades diferentes, mas eles são membros de um só corpo. No versículo 27, que é o último versículo desse trecho aí, de 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 27, o versículo 27, então, ele resume, quando ele diz assim, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então, há uma relação entre Cristo, que é o cabeça, e a igreja, que é o corpo. Mas há também uma relação no corpo, um membro com o outro. Então, essa analogia do corpo com a cabeça e a igreja com Cristo nos mostra isso. O corpo se relaciona com a cabeça. É da cabeça que partem os comandos, é da cabeça que nós vamos ver parte a vida. Né? Mas o corpo também ele está interligado, né? ele se relaciona entre si. E é nesse sentido que Paulo vai apresentar lá em 1 Coríntios. A origem da igreja, então, é uma origem relacional. A igreja, ela é relacional. Nós existimos para vivermos uma relação. E note que coisa interessante, hoje nós estamos vivendo algo jamais vivido pela igreja, acredito que pela igreja desde então, desde que ela nasceu. Porque até então a igreja ela era perseguida, mas os crentes se reuniam, os crentes estavam juntos, ainda que em família, mas pessoas iam também, havia aqueles cultos escondidos, a igreja perseguida e tudo mais. Hoje nós vivemos um afastamento social, em que não podemos nos reunir, só com a família, né, os membros da família, mas não há a possibilidade, né, e a orientação é que nós não nos reunamos, né, num local, né, para não haver aglomeração. Olha que coisa interessante, mas a igreja, ela é uma igreja fundada e ela existe para ser uma igreja de relacionamentos. Obviamente que o relacionamento ele não é só físico, nós estamos aqui, por exemplo, nos relacionando. Você aí assistindo, na sua casa, aonde você estiver, né? E eu aqui transmitindo para você, nós estamos nos relacionando. Eu aqui estou olhando para uma lente, né, de uma câmera. Você para uma televisão, para um celular, para um computador. Mas as nossas ideias estão conjuntas, estão se relacionando. Ok? É claro que nós não queremos e não devemos ficar assim para sempre, nós devemos estar juntos, um abraço é bom e nós gostamos, mas
o fato de estarmos distanciados socialmente do convívio não impede que nós nos relacionamos, e nós estamos nos relacionando, porque a igreja nasceu para ser uma igreja de relacionamentos. Volto a dizer, o versículo 27 de 1 Coríntios 12 vai dizer: vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Há uma relação. Paulo quer mostrar aos crentes de Corinto que, como membros do corpo, eles possuem obrigações entre eles, obrigações mútuas, que eles possuem interesses comuns. O corpo, né, uma mão, outra mão, possui interesses em comum, assim como possui interesses com as pernas, e assim por diante. Então, há obrigações mútuas. Uma parte do corpo, um membro depende do outro, assim como há também interesses em comum. Então é importante que nós entendamos isso que Paulo está querendo mostrar aos crentes de Corinto. Os membros, né, do corpo, eles possuem obrigações mútuas, interesses comuns, né? Mais tarde, depois, né, num outro momento, aos Romanos, no capítulo 12, versículo 4 e 5, Paulo vai declarar que assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, Paulo aqui, então, ele está em Romanos, ele acaba indo além do que ele apresentou em 1 Coríntios 12. Ou seja, ele apresenta uma variedade de serviços. Então, o corpo apresentado lá por Paulo aos Coríntios, né, se relacionando, tendo obrigações mútuas e interesses em comum, agora, o mesmo Paulo apresenta aos Romanos, no capítulo 12, a igreja como tendo variedades de serviços realizados por diversos membros. Então, não há... É quebrada toda essa questão da individualidade. A igreja não é formada por... não é para ser uma igreja individual. Embora formada por indivíduos, mas não é para ser uma ação, não é para ter a sua ação individualizada. É para ser relacional, é para ser em conjunto, embora haja variedade de serviços, variedades de ações, né, variedades de dons. Paulo vai falar aos Romanos que cada um atua na sua área, né, de acordo com o seu dom, fazendo o seu serviço. Todos trabalham juntos para a edificação do corpo, a edificação da comunidade que eles pertencem. Então, Paulo vai além, vai apresentar, além da questão da importância do compromisso, ele vai apresentar também a variedade dos serviços, a variedade dos dons, mas que todos trabalham com um só objetivo, que é a edificação do corpo. Tanto em Romanos quanto em 1 Coríntios, a igreja ela é apresentada como um corpo, né? E essa apresentação da igreja como um corpo, ela é expressa nas relações e nas obrigações que os membros têm uns com os outros. Tanto em Coríntios quanto em Romanos, essa relação ela é de corpo, né? A questão do corpo ela é expressa nessa relação, nessas obrigações mútuas. A palavra cabeça ela é usada, né, em uma variedade, né, grande de sentidos figurativos. Por exemplo, a gente lá em 1 Coríntios 11, 3, a gente encontra Paulo falando que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Note que, a princípio, há uma ideia de hierarquia, né? Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher. Parece que é uma questão de hierarquia, onde a mulher ficaria lá no final, né? Mas não é isso. É importante que você entenda que aqui, cabeça, ela tem um sentido de origem, né? Tem um sentido, assim como Eva originou-se de Adão,
Lá o relato bíblico diz que Deus fez Adão dormir, retirou dele uma costela e dessa costela então fez Eva, né, para ser companheira e idônea dele. Então é nesse sentido que é colocado aqui em 1 Coríntios 11, do versículo 3, a questão do cabeça, né? Deus, Cristo sendo cabeça do homem, o homem da mulher e Deus de Cristo. É a questão da origem, né? Obviamente do compromisso e da responsabilidade. Por exemplo, Cristo sendo, nós tendo sido originados dele, Cristo, por compromisso a Deus, a sua palavra e por amor a nós, se entregou. Essa é a expectativa e essa é a orientação bíblica para que nós, homens, uma vez que de nós, segundo o relato bíblico, originou-se, as mulheres originaram de nós, homens, então que nós, por amor, nos entreguemos em favor das mulheres, e assim vai, né? Então, o que se apresenta aqui é a questão da origem e não a questão de uma pura e simples hierarquia. Bom, já lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, Cristo é o cabeça no sentido de governo, o cabeça no sentido de fonte de vida. Tá? Então, há vários sentidos figurativos que a cabeça ela é apresentada ao longo do texto bíblico, né? Mas todos eles convergem para um relacionamento amoroso, né, entre aquele que tem mais poder, o que é a fonte da vida, que é Deus, que é Cristo, com aqueles que são os seus amados, que receberam de Cristo a salvação por conta desse amor. Esse relacionamento, então, ele é apresentado. No texto que a gente leu, que é Efésios 1, versículo 22 e 23, cabeça tem um sentido de origem, né? Cristo, ele é o Senhor sobre todas as coisas e, de forma especial, Senhor da igreja. Aquilo que eu falei no início, ele é o Senhor sobre todas as coisas, mas ele é, de uma forma especial, o Senhor da igreja. Além disso, o texto ele mostra uma diferença importante entre a supremacia de Cristo sobre os principados, sobre as potestades, e a supremacia de Cristo sobre a igreja. É diferente. Ele é Senhor, Rei Supremo sobre os principados e potestades, diferente de como ele é Rei, Senhor e Supremo sobre a igreja. E nós vamos ver por que isso. Porque os principados e potestades, eles são hostis a Cristo. E por serem hostis a Cristo, eles são subjugados, dominados pela força, colocados debaixo dos pés. Note o texto lá. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Né? E a gente vai ler no versículo 21, por exemplo, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, pôs todas as coisas debaixo de seus pés. Então, sobre os principados e potestades que são hostis a Cristo, eles então são subjugados, dominados pela força, e Cristo os coloca debaixo dos seus pés. Por outro lado, a igreja de Cristo, ela é amada por ele e tem nele a origem, né? Embora a igreja se sujeite a ele. Embora nós, cristãos, nos sujeitamos a ele, mas nós somos amados por ele e originados nele. Mas essa sujeição, né, ela da igreja não é uma sujeição pela força, é uma sujeição pelo amor. É quando Paulo se apresenta lá, Paulo, escravo de Cristo. A palavra escravo, ainda mais para nós brasileiros, né, que vivemos muito forte essa questão da escravidão aqui, a palavra escravo traz uma conotação muito ruim, né, de alguém que é forçado a fazer coisas que não querem. Nesse caso aqui, Paulo ele se apresenta como escravo no sentido de que ele quer servir completamente a Cristo. Ele quer doar a sua vida completamente para Cristo. Ele quer que
tudo que ele é, tudo que ele tem, tudo que ele faz, seja em prol de Cristo, em favor de Cristo, por amor de Cristo, porque ele entende que sem Cristo, ele, Paulo, não teria vida. Então a ideia é que nós somos o que somos, temos o que temos, fazemos o que fazemos, porque Cristo nos amou, né? E se entregou por nós lá naquela cruz. Então a ideia aqui é de uma subjeição, né? Uma sujeição, melhor dizendo, por amor e não pela força. E sobre a igreja, a supremacia de Cristo ela é exercida na harmonia entre a santificação e o amor, né? E aí então de uma forma orgânica. Existe uma harmonia entre a santificação e o amor, e essa relação ela é uma relação orgânica. Eu quero falar um pouco sobre essa relação orgânica agora. Essa relação orgânica de Cristo, né, com a igreja, ou melhor, essa relação de Cristo com a igreja, ela é uma relação orgânica na qual a igreja extrai de Cristo a vida e é sustentada diretamente por ele. Então, em Cristo nós encontramos vida e somos também sustentados diretamente por Cristo. Essa relação orgânica, né, de Cristo com a igreja, ela também nos apresenta e é comprovada no fato de que a vida do corpo, que é a igreja, ela é diretamente emanada da cabeça. Então, sem a cabeça, o corpo não sobrevive. Sem a cabeça, o corpo morre. Não há comando, não há direção, não há orientação, não há vida. Tudo para. Tudo para de funcionar. Então, esse relacionamento entre Cristo e a igreja ele é orgânico no sentido que da cabeça emana a vida para o corpo, que é compartilhada, né, por todo o corpo, por todos os membros do corpo. A concepção da igreja como corpo de Cristo acaba por nos ajudar também a entender como Paulo pôde não apenas falar dos crentes como estando em Cristo, mas também de Cristo estando neles. Aí Paulo vai nos apresentar lá em Gálatas 3:27, em Romanos 6:3, que eles estão em Cristo, né? Os seus membros, os membros do corpo estão em Cristo como membros do seu corpo, e Cristo está neles, porque ele é a vida dos crentes, ele é a nossa vida. Semelhantemente, na analogia usada por Cristo lá em João, no capítulo 15, do versículo 1 ao 8, sobre a questão da videira, quando ele diz então que ele é a videira e seus discípulos são os ramos. Então, por um lado, os ramos estão na videira, como a videira também está ligada aos ramos. Então, essa relação de Cristo com a igreja ela é orgânica, assim como na videira, né, os seus ramos estão ligados ao caule, ao tronco da videira, assim como a videira está ligada organicamente aos seus ramos. Então, não é uma separação. Não há uma separação, não é que Cristo está lá no céu, distante de nós, mandando como um ditador. Cristo está em nós, na pessoa do Espírito Santo, ele vive em nós. É orgânica essa relação. Eu quero que você entenda isso hoje aí na sua casa, que você não está sozinho nessa batalha, você não está sozinho, você está com Cristo. Cristo está contigo aí agora, na sua casa, no seu lar, junto com você, para que você supere as suas dores, para que você supere as suas dificuldades, para que você sorria novamente, para que você viva. A relação de Cristo com a igreja não é uma relação autoritária, ditatória, não é uma relação arbitrária. A relação é orgânica, é vida, é estar junto. É isso que é importante que você entenda. Cada parte do corpo ela funciona adequadamente
desde que esteja ligada sob o controle da cabeça. E note que, se não houver o comando, o corpo se desfaz, né? Se um dos membros acaba por fugir do controle e começar a agir de forma independente, os resultados são catastróficos, são angustiantes. No sentido de que o corpo sem a cabeça não funciona. O corpo sem a cabeça não vive. E é sob o governo e a direção de Cristo que as várias partes do corpo, que as várias partes da igreja funcionam. Ele é o cabeça da igreja. E essas partes, elas funcionam harmoniosamente porque Cristo está dirigindo o corpo. Elas funcionam, essas partes do corpo funcionam harmoniosamente porque elas possuem a vida em comum e se desenvolvem debaixo dos cuidados do próprio Cristo. Como diz lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 16, que diz assim, de quem, Cristo, todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É dele, de Cristo, que o corpo bem ajustado, bem organizado, bem orientado, né, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a boa cooperação de cada parte, cada um fazendo o seu papel, cada um cumprindo o seu papel. Por isso, querido, que você é importante. Você tem um papel fundamental na igreja. Talvez você não se sinta importante assim, talvez você não pense que seja. Mas eu quero dizer para você, você é importante. Seu papel é fundamental. Talvez você seja aquela pessoa que ore, e olhe que a oração, por vezes, é colocada de lado, mas ela é fundamental na vida do crente. Sem oração não há cristianismo. Se você não ora, se você não dobra o seu joelho, se você não se apresenta a Deus em oração, há algo errado com o seu cristianismo. Você precisa repensar o seu cristianismo, porque sem oração não há cristianismo, porque a oração e a leitura da palavra também entra aí, é a base da relação com Deus, são as nossas juntas, são os nossos nervos que ligam o corpo à cabeça. É a oração e a leitura da palavra de Deus. Então, oração é fundamental, né? Aqui em Efésios, por exemplo, Paulo ele adverte, né, assim como em Efésios, assim como ele está falando aqui também em Romanos e Coríntios, Paulo ele adverte contra o ensino dos falsos mestres, que não tendo contato com a cabeça da igreja, que é Cristo, ou seja, eles são falsos mestres, eles não estão ali comandados por Cristo, não é uma ação direta de Cristo, não fazem parte do corpo. Por quê? Porque é de Cristo que todos os membros partem, né, e que recebem um comando para agir harmoniosamente uns com os outros. A gente percebe aqueles que são falsos mestres porque eles acabam por, de alguma forma, romper esse elo de ligação, ou entre Cristo e a igreja, né, o cabeça e o corpo, ou entre os membros do corpo, né? De alguma forma ele se apresenta como o líder, como o principal, né? E toda a honra não é a Cristo, acaba sendo uma parte da honra para ele, ou ele então gera uma divisão, uma separação entre os membros do corpo. Essa é uma das características que a gente vê nos falsos mestres. Outro ponto importante, já caminhando para o final, já estamos realmente no finalzinho. Outro ponto importante aqui ele é derivado do fato de que a relação de Cristo com a sua igreja é orgânica, né? E que comprova essa relação orgânica, como a relação entre a cabeça e o corpo, é que a relação entre Cristo e a igreja não é uma relação externa, como se fosse um superior e um inferior, um chefe e um subalterno, né?
a relação entre Cristo e a igreja não é uma relação externa, né? É como se fosse um soberano, um ditador e o seu súdito, mas é uma relação interna. Como que eu posso dizer? Uma relação de vida. A relação entre Cristo e a igreja é uma relação de vida. Aliás, como eu disse, dele parte a vida. Ele é a fonte de vida. Cristo é a fonte inesgotável de vida para você e para mim. Então a relação entre Cristo e a igreja é uma relação de vida. A igreja não é meramente uma instituição governada por Cristo, como um presidente governa um país, como um governador de um estado governa, né, aquele estado, como um prefeito governa a cidade. A relação de Cristo com a igreja não é como um rei autoritário supremo e seus súditos meramente, sob o ponto de vista humano, ou até mesmo um ajuntamento de pessoas, um grande ajuntamento de pessoas que possuem um compromisso moral com Cristo. Não, a relação de Cristo, a igreja não é isso. A igreja de Cristo não é uma instituição, não é um ajuntamento puramente de pessoas. A igreja de Cristo é uma sociedade, e eu escrevi isso aqui porque eu acho que você precisa entender isso. É uma sociedade que está em conexão vital com Ele. Assim como a cabeça ligada ao corpo, se for retirada, morre o corpo. É uma conexão vital. Então, a igreja está numa relação, numa conexão vital com Cristo, tendo nele, Cristo, a fonte de sua vida, sustentada e dirigida pelo seu poder, que a capacita a cumprir sua missão. Então, note, querido, a igreja é um organismo, e eu poderia até trocar essa palavra sociedade por organismo. Quando fala sociedade, é a ideia de estar vivendo comunitariamente, socialmente. Mas o melhor seria um organismo. Então a igreja é como um organismo que está ligado em conexão vital com Cristo. Obtendo de Cristo a vida, porque Ele é a fonte da vida, sendo sustentada a igreja por Ele, por Cristo, sendo dirigida pelo seu poder, né, e sendo capacitada a cumprir a missão que Ele nos deu. Então, por isso que Cristo é o cabeça da igreja. Eu quero concluir essa lição de hoje dizendo que Cristo exerce o seu ofício real, né, como nós vimos semana passada, agindo como o único cabeça da igreja. Não há outro cabeça da igreja do qual nós devamos buscar a vida. A única fonte de vida para o corpo, para a igreja, para todos nós, para nós membros desse corpo que é a igreja, é Cristo Jesus. Não há nenhum outro, ok? Somente a Ele pertence a autoridade, a honra, o poder e a autoridade suprema sobre tudo, né, obviamente, e sobre a igreja do qual Cristo, a igreja se origina. A igreja tem origem em Cristo. Então, Ele tem autoridade suprema sobre a igreja origina-se dele, a igreja é governada por Ele, e a igreja está organicamente ligada a Cristo. Como um corpo está organicamente ligado à sua cabeça. E sempre que alguém tenta se colocar na posição de cabeça da igreja, essa pessoa deve ser extirpada da sua vida, da sua base de sustentação de fé, né, e de prática de vida. Ok? Quando alguém está fora da palavra de Deus, se apresentando como alguém que ele não é, Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 12 que nós devemos nos considerar menores que os outros. Se alguém chega e se coloca maior, se coloca numa posição, ele está distante do texto bíblico. Então, seja na prática de vida, seja nas questões de fé,
nós devemos ficar com a palavra de Deus. E se alguém então se apresenta, ele não deve ser seguido. Somente Cristo é o chefe supremo da igreja e ele não dá a ninguém essa glória. Ok? O que eu quero dizer para você nessa manhã é que, sabendo que Cristo é a única cabeça da igreja, eu quero te orientar a se submeter a Ele. A se submeter a Cristo, buscando de forma diligente seguir seu governo, desempenhar seu papel na missão que Ele deu a cada um de nós, que é pregar o Evangelho, que é anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e a sua volta. Ok? Que nessa manhã você possa guardar isso no coração, sabendo que você está ligado de forma vital a Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, a igreja, com seus muitos membros, variedade de atividades e de ações, de dons. Nós somos o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, porque dele parte a vida para todos nós. Que você guarde isso nessa manhã, em nome de Jesus, ok? Eu vou orar por você agora, né, nesse momento, e depois da oração eu tenho um recado para dar a você. Não vai embora agora não, espera um pouquinho aí, é rapidinho, tá bom? Oremos. Deus, eu quero agradecer ao Senhor nessa manhã por poder estar aqui acompanhado dos meus irmãos, cada um em sua casa, e poder estar estudando a sua palavra, poder estar conhecendo melhor que o Senhor é o cabeça da igreja, que a vida parte do Senhor. E que nós dependemos do Senhor para viver. Sem o Senhor nós nada somos, nada podemos. Que o Senhor seja glorificado nessa manhã em cada lar que está assistindo essa transmissão. Que o Senhor seja glorificado, adorado, louvado, e que o seu nome entre em cada coração, a fim de que haja salvação na vida das pessoas. Nós oramos assim agradecidos ao Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Eu quero dar um recado agora para você rapidinho, dizendo o seguinte: olha, não vai embora, se você ainda não fez, não vai embora dessa transmissão sem se inscrever em nosso canal do YouTube e ativar o sininho para poder receber as notificações. Também segue a gente lá em nossa página no Facebook, Presbiteriana Plenitude, facebook.com/Presbiteriana Plenitude. Segue a gente lá, curte a nossa página lá. Também no Instagram, é @IPPlenitude, ok? A gente tem colocado algumas ações. A nossa transmissão, por exemplo, é feita simultaneamente no YouTube e no Facebook, ok? Embora o Facebook não tenha uma qualidade tão boa, né, como tem um pouco melhor o YouTube, nós também estamos aqui nos estruturando, né? Nós fomos meio que pegos de surpresa com essa pandemia. Então os nossos equipamentos, eles são equipamentos simples, né? Nosso computador, né? Um notebook simples, que a gente não tem aquela qualidade, mas a gente vai melhorar, a gente vai seguir. O importante é que nós estamos transmitindo a palavra de Deus, é isso que a gente quer, ok? Que você tenha acesso a isso. Então, curte a gente lá, que aí acaba ajudando um pouco a gente também a divulgar essa palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Escreve aí no chat, escreve também lá nos comentários do Facebook. O pessoal da igreja, de noite, manda aquela foto lá no grupo da igreja, do WhatsApp, ok? E que Deus abençoe sua vida. Tenha uma ótima manhã. Deus te abençoe aí. Até mais, gente. Um abração aí. Fique com Deus.